Quando nos preparamos para dormir, poucas pessoas refletem sobre o que realmente ocorre nesse instante de transição entre a vigília e o sono. No entanto, há ensinamentos antigos, guardados em textos que não fazem parte das versões mais conhecidas da Bíblia, que revelam um conhecimento profundo sobre esse momento tão delicado da existência humana. Cada noite, ao fecharmos os olhos e mergulharmos no descanso, nossa consciência atravessa uma fronteira sutil, um limiar entre dois estados de ser. Os gnósticos da antiguidade compreendiam essa passagem, e Jesus, em seus ensinamentos mais reservados, compartilhou com seus seguidores mais próximos um segredo sobre como se proteger nesse instante crítico. Esse conhecimento, preservado por séculos em silêncio, tem o poder de transformar não apenas nossas noites, mas toda a nossa jornada espiritual. Se você está lendo isto agora, é porque algo o trouxe até aqui, e o que será revelado a seguir pode mudar para sempre sua percepção sobre o ato de dormir. Antes de explorarmos o ritual de proteção ensinado por Jesus, é fundamental compreender o contexto espiritual que ele conhecia tão bem. Quem já estudou os textos gnósticos sabe que os arcontes são entidades mencionadas em escritos como o Apócrifo de João e a Hipóstase dos Arcontes. Essas forças habitam planos inferiores da realidade e se alimentam da ignorância humana, mantendo as almas aprisionadas no ciclo material. O que poucos percebem é que elas atuam com mais intensidade em momentos específicos, quando a consciência humana se encontra fragmentada. E existe um instante em que isso acontece diariamente, o momento em que adormecemos. Jesus, um mestre iniciado nos mistérios gnósticos, tinha plena consciência desse perigo. Por isso, deixou orientações precisas para seus discípulos sobre como se resguardar durante essa passagem vulnerável. Mas por que, afinal, o sono representa um risco espiritual? A resposta está na natureza dessa transição. Durante o dia, nossa consciência permanece ancorada no corpo físico, sustentada pela atenção e pelos sentidos. Estamos presentes, alertas, conectados à realidade material. Porém, ao começarmos a adormecer, algo extraordinário ocorre, a consciência começa a se desprender dessa ancoragem. Os textos gnósticos descrevem esse processo como uma pequena morte, uma miniatura do que acontece na morte física. A alma inicia uma travessia entre dimensões, e é justamente nessa zona de transição, nesse espaço intermediário entre os mundos, que nos tornamos expostos. O Evangelho de Maria Madalena fala de 7 poderes da ira que atacam a alma durante sua ascensão. O primeiro deles é a escuridão, e quem nunca sentiu uma presença estranha no quarto, teve pesadelos recorrentes com símbolos perturbadores ou acordou mais exausto do que quando se deitou? Ou ainda, quem nunca experimentou a sensação de ser observado na escuridão ou teve pensamentos intrusivos no exato momento em que tentava adormecer? Esses não são meros acasos, nem fenômenos psicológicos comuns. Os antigos sabiam que existem entidades que se aproveitam desse estado de consciência fragmentada. Em todas as culturas, há registros de seres que atuam durante a noite. Os gregos falavam de Efialtes, os romanos de íncubos, a tradição judaica mencionava Lilith e seus demônios noturnos. Mas os gnósticos foram além. Eles descreveram os arcontes como seres que se alimentam das energias humanas, especialmente do medo, da ansiedade e da confusão mental. E qual seria o momento ideal para colher essas emanações? Justamente quando a pessoa está vulnerável, entre o sono e a vigília. Do ponto de vista esotérico, ao adormecermos, nossa frequência vibratória se altera. Deixamos o estado beta, característico da vigília, e passamos por alfa, teta, até atingirmos delta no sono profundo. Em determinadas frequências, especialmente em teta, sintonizamos com dimensões onde essas entidades residem. É como se uma porta fosse aberta sem que saibamos o que está do outro lado. Jesus, porém, conhecia esse perigo e ensinou uma técnica para atravessar essa porta com segurança. Agora, chegamos ao cerne desse ensinamento. O que Jesus realmente disse sobre a proteção durante a noite? É importante entender que seus ensinamentos tinham 2 níveis, o esotérico, destinado às multidões, com parábolas simples e acessíveis, e o esotérico, reservado aos discípulos iniciados, contendo mistérios profundos. O Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 11, deixa isso claro: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo se lhes diz por parábolas.
Em textos gnósticos como a Pistis Sophia, Jesus passou 11 anos após a ressurreição ensinando esses mistérios aos discípulos. Um deles era justamente a proteção da alma durante o sono. Segundo seus ensinamentos, existem 3 momentos críticos de vulnerabilidade espiritual: o nascimento, quando a alma entra no corpo; o sono, quando ela se desprende parcialmente; e a morte, quando a abandona por completo. Para cada um desses momentos, há práticas de proteção. No Evangelho de Tomé, Logion 50, Jesus diz: se vos perguntarem qual é o sinal de vosso Pai em vós, dizeis: é movimento e repouso. Movimento e repouso, vigília e sono, a dança entre os estados de consciência. Até mesmo na Bíblia tradicional, há pistas ocultas a olho nu. Em Mateus 6, 14, 15, Jesus fala sobre perdoar antes de orar. Por quê? Porque rancor e mágoa são pesos que nos mantêm presos a frequências baixas, exatamente onde os arcontes operam. O Salmo 4:4 diz: iraí-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Consultar o coração no travesseiro, sossegar, isso não é apenas poesia, mas uma instrução esotérica. O Salmo 91, 5, 6 menciona: não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia. Os terrores da noite, as setas que voam, linguagem codificada para ataques espirituais durante o sono. Em Marcos 14:38, lemos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar, mesmo no repouso, esse é o segredo. Nos textos mais explícitos, encontramos o ritual completo. O apócrifo de João descreve como a alma deve pronunciar palavras de poder ao atravessar cada esfera governada pelos arcontes. Essas palavras funcionam como chaves de acesso e proteções vibratórias. Jesus ensinou versões específicas dessas palavras para o momento do sono, essa pequena travessia que fazemos todas as noites. Mas mais do que palavras, ele transmitiu um estado de consciência, uma forma de adormecer que mantém a centelha da vigília interior acesa, como uma chama que não se apaga mesmo quando o corpo descansa. Agora, você aprenderá exatamente como praticar esse ritual. Ele é composto por 4 etapas fundamentais, baseadas nos ensinamentos gnósticos preservados e nas instruções veladas de Jesus. A primeira etapa é a purificação mental e emocional. Antes de se deitar, sente-se por alguns instantes na beira da cama. Sendo despertado por interferências sutis que exploram brechas no seu campo energético. Quando a proteção está ativa, seu sono flui de maneira contínua, sem interrupções forçadas por forças externas. Outro sinal importante é a sensação de leveza ao acordar. Mesmo após poucas horas de sono, você desperta com clareza mental e disposição física, como se tivesse recarregado não apenas o corpo, mas também a essência. Isso acontece porque, ao estabelecer um campo de luz protetora, você impede que energias densas se fixem em seu sistema, permitindo que a regeneração ocorra de forma plena. Além disso, muitos praticantes relatam uma mudança na percepção do próprio corpo durante o sono. Em vez de se sentirem pesados ou presos em um estado de letargia, descrevem uma sensação de flutuação suave, como se estivessem suspensos em um espaço de tranquilidade. Essa experiência está diretamente ligada à ativação da consciência interior, que mantém a centelha da vigília acesa mesmo no repouso. É importante ressaltar que esses efeitos não são mágicos, mas sim o resultado de uma prática consistente e intencional. A proteção espiritual durante o sono não é um escudo passivo, mas uma construção ativa de frequências elevadas que repelem automaticamente o que não é compatível com sua natureza divina. Quanto mais você pratica, mais natural se torna esse estado de vigilância interior. Para potencializar ainda mais os resultados, recomenda-se complementar o ritual com alguns cuidados adicionais. Antes de dormir, evite alimentos pesados, estimulantes ou conteúdos violentos, pois eles geram resíduos energéticos que podem atrair influências indesejadas. Mantenha um ambiente limpo, tanto fisicamente quanto energeticamente. Incensos, cristais ou água fluidificada podem ajudar a purificar o espaço. E, acima de tudo, cultive pensamentos e emoções alinhados com a luz durante o dia, pois o que você alimenta em vigília reflete-se diretamente na qualidade do seu sono. Lembre-se, o objetivo não é apenas dormir bem, mas transformar o sono em uma prática espiritual.
Cada noite se torna uma oportunidade de reconexão com sua origem divina, um momento em que a alma, livre das amarras do corpo, pode se elevar e receber ensinamentos. Os gnósticos chamavam isso de sono consciente, um estado em que a mente física repousa, mas a consciência interior permanece desperta, navegando pelas esferas superiores. Com o tempo, você perceberá que o ritual deixa de ser uma sequência de passos e se torna uma segunda natureza. A purificação, a oração, a visualização e as declarações fluirão de maneira orgânica, como um reflexo da sua verdadeira essência. E então, o sono não será mais um mergulho no desconhecido, mas uma travessia segura, guiada pela luz que habita em você. Ponto que mantém a proteção ativa. O automatismo é um sinal de que a prática se enraizou, mas a intenção consciente é o que a alimenta. Imagine um rio que, com o tempo, escava seu próprio leito, a água flui naturalmente, mas ainda precisa da chuva para continuar vivo. O ritual é essa chuva. E aqui está um detalhe crucial: a proteção não se limita ao sono. Ela se expande para a vida desperta como uma segunda pele. Você começa a notar que situações que antes o deixavam ansioso ou drenado agora deslizam sobre você como se estivesse envolto em uma camada de luz. Pessoas tóxicas, ambientes carregados, até mesmo notícias perturbadoras perdem o poder de penetrar em seu campo. Não porque você se tornou indiferente, mas porque sua energia está ancorada em uma frequência mais alta. É como se, ao proteger o sono, você tivesse construído um filtro invisível que só deixa passar o que é benéfico. Mas atenção, isso não significa que a vida se tornará um mar de rosas. Desafios continuarão a surgir, afinal, eles são parte do crescimento. A diferença é que você os enfrentará com clareza, sem a névoa da exaustão energética ou da interferência externa. E, mais importante, você os verá como oportunidades de fortalecer ainda mais sua proteção. Cada obstáculo superado é um reforço no escudo que você construiu. Outro aspecto fascinante é como o ritual afeta sua relação com o tempo. Muitas pessoas relatam que, após algumas semanas de prática, as noites parecem mais longas e restauradoras. Não no sentido literal, mas na qualidade do descanso. É como se o corpo físico dormisse, mas a consciência continuasse a se recarregar em níveis mais sutis. Você acorda sentindo que viveu uma noite inteira de cura, mesmo que o relógio diga que foram apenas algumas horas. Isso acontece porque, ao atravessar o sono de forma consciente, você acessa estados de regeneração que normalmente passariam despercebidos. E quanto aos sonhos? Eles também se transformam. Em vez de fragmentos caóticos ou pesadelos recorrentes, você pode começar a ter sonhos mais vívidos, simbólicos ou até mesmo mensagens claras. Alguns praticantes descrevem sonhos em que recebem orientações, encontram mestres espirituais ou revisitam memórias de forma terapêutica. Outros relatam sonhos de voo, de luz intensa ou de conexão com lugares sagrados. Esses sonhos não são meras projeções da mente, eles refletem a expansão da sua consciência durante o sono. Mas o que fazer quando os sonhos continuam perturbadores? Primeiro, não os ignore. Um pesadelo ocasional pode ser um sinal de que algo em seu campo energético precisa de atenção. Nesse caso, ao acordar, faça uma limpeza extra, visualize a luz dissolvendo qualquer resíduo do sonho e declare sua autoridade sobre o espaço onírico. Se os pesadelos forem frequentes, pode ser útil investigar se há emoções reprimidas ou situações não resolvidas em sua vida desperta. Às vezes, o que aparece nos sonhos é um eco do que evitamos enfrentar durante o dia. Agora, um ponto que muitos subestimam: a importância do despertar. Assim como o ritual noturno é uma preparação para o sono, o momento em que você acorda é uma transição igualmente poderosa. Em vez de pular da cama no piloto automático, reserve alguns segundos para se reconectar com a proteção. Respire fundo, sinta o corpo, agradeça pela noite de descanso e declare sua intenção para o dia. Isso cria uma ponte entre o sono e a vigília, garantindo que a energia protetora não se dissipe ao abrir os olhos. E se você viajar ou dormir fora de casa? O ritual não perde sua eficácia. Mesmo em um quarto de hotel ou na casa de um amigo, você pode adaptá-lo. A essência permanece: limpeza, proteção, declaração de autoridade. Se não tiver seus símbolos ou objetos habituais, use a imaginação.
Visualize a luz como sempre fez, invoque a proteção com as palavras que ressoam para você. O poder está na intenção, não nos acessórios. Por fim, lembre-se de que essa prática é um ato de amor próprio. Não é uma obrigação, mas um presente que você oferece a si mesmo. Cada vez que você se prepara para dormir com consciência, está dizendo ao universo, e a si mesmo, que merece segurança, clareza e paz. E, com o tempo, essa mensagem se torna sua realidade. O sono deixa de ser um território desconhecido e se transforma em um santuário, um espaço sagrado onde você se reconecta com sua essência mais pura. A jornada não termina aqui. Na verdade, ela apenas começa. À medida que você aprofunda a prática, novos níveis de proteção e expansão se revelarão. Mas, por enquanto, concentre-se em construir o hábito com consistência. Os resultados virão, não como um milagre instantâneo, mas como uma transformação gradual e profunda. E quando você menos esperar, perceberá que não consegue mais imaginar sua vida sem esse ritual, porque ele se tornou tão natural quanto respirar. Esse é o ponto. Não se trata de transformar o ritual em um gesto mecânico, onde a mente se desliga e a intenção se esvai. Trata-se, sim, de torná-lo tão integrado à sua rotina quanto o ato de respirar, mas sem perder a presença, sem deixar que a familiaridade apague a chama da consciência. É como aprender a tocar um instrumento. No início, cada nota exige atenção, cada movimento é calculado. Com o tempo, os dedos deslizam sozinhos, mas a música só ganha alma quando você permanece ali, inteiro, sentindo cada vibração. E é justamente nessa fluidez que as camadas começam a se revelar. Talvez, durante a prática, você percebe imagens sutis surgindo na tela da mente, lampejos de símbolos, rostos desconhecidos, paisagens que não pertencem a este mundo. Talvez as palavras da oração se expandam, ganhem novos significados ou até mesmo se transformem em algo completamente diferente, como se uma voz interior as estivesse reescrevendo para você. Ou talvez você sinta o impulso de adicionar elementos, um cristal sobre o peito, um incenso específico, um gesto com as mãos que antes não fazia parte do ritual. Confie. O que eu compartilhei é a fundação, a estrutura básica que sustenta tudo o que virá. Mas sua jornada espiritual é única, moldada por suas experiências, suas feridas e suas vitórias. Permita que o ritual se adapte a você, como um rio que encontra seu próprio curso entre as pedras. Aqui está, então, o convite, ou melhor, o desafio e a oportunidade em uma só palavra. Comprometa-se com 30 dias. Apenas 30 dias de prática ininterrupta, sem exceções, sem desculpas. Anote cada detalhe. Como se sentiu antes de dormir, a qualidade do seu sono, os sonhos que teve, a energia com que acordou. No 30º dia, olhe para trás. Você mal reconhecerá a pessoa que era no primeiro. O sono terá se tornado mais profundo, os sonhos mais vívidos ou, em alguns casos, até mesmo lúcidos. A energia ao despertar será outra, mais leve, mais estável, como se uma névoa tivesse sido dissipada. E se quiser ir além, compartilhe suas experiências. Quando pessoas conscientes se unem em uma mesma intenção, algo maior acontece. Imagine milhares de indivíduos, todas as noites, atravessando o limiar do sono de olhos abertos, protegidos, lúcidos. Isso não é apenas um ritual, é uma onda de despertar coletivo. E os que se alimentam da inconsciência humana? Eles perdem força. Porque seu poder sempre se baseou na ignorância. E você, agora, não é mais ignorante. Você carrega consigo o conhecimento que foi sussurrado aos ouvidos dos discípulos, o mesmo que foi enterrado por séculos, o segredo do sono consciente blindado. A partir de hoje, cada noite é uma iniciação. Cada despertar, um renascimento. Se essas palavras ressoaram em você, se sentiu que essa mensagem chegou no momento exato, não foi por acaso. Há uma sincronicidade em ação, um fio invisível que conecta aqueles que estão prontos para lembrar. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos ensinamentos. Estou aqui para trazer à luz o que foi suprimido, para revelar os mistérios que foram trancados a 7 chaves.
Se deseja mergulhar ainda mais fundo nos textos gnósticos, nos ensinamentos ocultos de Jesus, nos rituais de proteção e na ascensão espiritual, explore os outros vídeos do canal. E deixe nos comentários, você já vivenciou ataques noturnos, paralisia do sono, pesadelos recorrentes? Comece a praticar este ritual e volte para contar o que mudou. Se conhece alguém que luta contra a ansiedade noturna, contra o medo de dormir, contra sonhos que mais parecem prisões, compartilhe este vídeo. Pode ser a chave que essa pessoa estava esperando. Lembre-se, você não é apenas um corpo que repousa. Você é uma sentinela de luz atravessando dimensões. E agora sabe como fazer essa travessia com segurança, com clareza, com poder. Que suas noites sejam profundas, seus sonhos repletos de significado, e seus despertares carregados de glória. Eu sou a luz, e a luz é o que sou. Que assim seja.